Olá a todos, este é o nosso segundo vídeo do canal hoje, canal Razão e Fé, e hoje eu vim falar sobre uma parte triste da história, um lado negro que as pessoas tentam esconder. Muitos livros já foram tirados aí das prateleiras por essa razão, mas não podemos deixar de falar sobre esse tema, que são crimes que a Igreja Católica cometeu contra a humanidade ao longo da nossa história. Na Idade Média, nós já conseguimos ver dois desses crimes. Elas me perdoem. Três desses crimes que nós vamos falar hoje estão na Idade Média. O primeiro deles é a chamada Cruzada dos Mendigos, onde a Igreja Católica incentivou mendigos, moradores de rua, por toda a Europa Ocidental, mendigos que nunca tinham pegado numa arma na vida, foram incentivados pela Igreja a ir enfrentar soldados bem armados e treinados na chamada Guerra das Cruzadas, na chamada a Guerra da Fé, porque esses soldados eram muçulmanos e muito bem treinados. Mas a Igreja Católica, para ver as ruas livres dos mendigos, os mandou para lá. Além dessa cruzada, teve a cruzada dos meninos, em sua maioria filhos desses mendigos que ficaram órfãos. E aí você imagine, meninos, jovens, lutando contra soldados muçulmanos bem treinados. O resultado eu não preciso dizer. Ah, mas aonde tem isso? Em qualquer livro, em qualquer bom livro de história que fale sobre a história medieval. Mas não para por aí, não. A Igreja também promoveu assassinatos bárbaros durante a Idade Média, na famosa caça às bruxas, onde o seu tribunal inquisidor colocou na fogueira principalmente mulheres, acusando-as de bruxaria, de ter pacto com o diabo, em sua maioria simplesmente porque sabiam curar usando ervas. É isso mesmo. E aí já estão três dos crimes da Igreja Católica contra a humanidade. Quer mais? Vamos lá. No período da escravatura aqui no Brasil, a Igreja foi muito questionada, porque ela estava presente aqui com as missões jesuíticas. A Igreja estava aqui. Segundo ela, preocupada com a catequização dos indígenas. Não sei. Mas a verdade é que quando a Igreja foi questionada por que ela estava presente e via os escravos sendo massacrados, apanhando, sendo torturados, por que ela não intervinha? Era um ser humano. E a resposta deles na época foi: negro não tem alma, por isso não sofre. Ou seja, quase disseram, é um animal, pode bater. Como se a gente pudesse bater em animais também. Isso já dentro da chamada Idade Moderna, já era no período colonial, essa situação dos negros aqui no Brasil. Como se não bastasse, a Igreja, em determinado momento do século XX, acabou com as suas ideias, fomentando, aumentando o preconceito das sociedades contra homossexuais, por exemplo. Porque com as suas proibições, com seus vetos e até com as interpretações equivocadas da Bíblia, acabaram fomentando o preconceito, um preconceito que existe até hoje de forma absurda contra os homossexuais e até mesmo contra outros grupos da sociedade.
Mas não paramos por aí. A contribuição negativa não fica só nisso. Porque muitos humildes foram doutrinados ou adestrados pela igreja a crer naquilo que era interessante para ela que acreditasse. Essas pessoas sofreram uma absurda lavagem cerebral para crer que era aquilo que a igreja dizia que era a verdade absoluta. Ou seja, ou você está com a igreja, estando com Deus, ou você está contra ela, e aí você está com o diabo. Eu nunca vi um lugar onde falam mais sobre o diabo do que nas igrejas cristãs. Aí eu estou incluindo todas as igrejas cristãs. Fala-se muito mais no diabo dentro delas do que sobre o próprio Deus, do que sobre Cristo. Porque todos os equívocos, e aí é outra bobagem, é outra asneira, é outro crime que ensinaram as pessoas, que todas as situações desagradáveis, difíceis, duras que acontecem na nossa vida é culpa do diabo. Uma pessoa suicida é culpa do diabo. Uma pessoa mata, era o diabo na vida dela. O diabo não enforcou ninguém, ele não saltou de uma corda, ele não puxou o gatilho. Foram as pessoas que cometeram essas barbaridades pelas lavagens cerebrais que sofrem, pelas pressões da sociedade. E esse massacre emocional, esse massacre psicológico promovido por centenas de anos, por décadas e décadas inteiras, colabora para uma sociedade absolutamente perdida. Uma sociedade órfã de religiosidade, que é diferente de religião. Hoje, os chamados representantes da Igreja Católica em alguns países, sem recursos para poder atrair fiéis para as igrejas, começam a atacar a outras instituições religiosas. Já não veem mais virtude na sua para poder tentar cooptar seguidores, começam a atacar outras, querendo se engrandecer em cima do que eles chamam a pequenez das outras. Chega dessas amarras. Essas são apenas algumas das barbaridades que a história relata sobre a Igreja Cristã Católica. Eu lamento muito que você, cristão católico, fique chateado comigo por dizer todas essas coisas. Eu não sou contra você, cristão católico. E a religião pode ser muito boa na sua vida, qualquer uma, até mesmo a católica. É só você realmente entender o que você tem que fazer como cristão. Porque o cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. E se você segui-lo sem influências aleatórias, com certeza Deus te abraçará. Agora, se as neuras implantadas pelo catolicismo prevalecerem em seu coração, você só será mais um tolo, perdido, embriagado numa religião que pensa sempre em seus próprios interesses e ainda consegue te iludir que é a oitava maravilha do mundo. Triste pensar que é uma instituição tão grande que poderia ter contribuído tanto para a sociedade e, no entanto, foi esse flagelo. Mas quem sabe? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.